Olá pessoal, está no ar mais um episódio de PRM na Prática. Eu sou a Nathalie. Eu sou a Mayara e a gente está na terceira fase de produção multimídia. Hoje a gente vai falar sobre estratégias essenciais de marketing para resultados reais. Para isso a gente trouxe uma convidada super especial que é a Mayra da Costa, cofundadora e diretora de relacionamentos da Abraindi, uma agência focada em estratégias de marketing e vendas para o setor industrial. Então, se você quer entender como marketing pode gerar resultados reais, fica com a gente até o final. Mayra, conta pra gente um pouco da tua trajetória até aqui, como o marketing entrou na tua vida e em que momento ele se conectou com vendas. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, é muito orgulho para mim estar aqui participando desse podcast com vocês. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória que começou aqui na universidade em 2006, no último ano da faculdade, quando a gente decidiu empreender ao invés de sair trabalhando. Eu sou formada em jornalismo e aí foi o que a gente fez, incubou um projeto no GTEC, aqui da Unidade, que é a incubadora de empresas, e começou uma história com comunicação, não diretamente com marketing. A minha trajetória começa com assessoria de imprensa, onde a gente produzia conteúdos para as mídias da região divulgarem empresas, eventos e principalmente shows que tinham por aqui. Depois de um tempo empreendendo na antiga Adobe, que foi a minha primeira empresa, em 2011 para 2012 nós já começamos com marketing. Nós tínhamos alguns clientes que a gente precisava falar, além de boletins informativos, começar a publicar em Facebook, em Orkut naquela época, que acabou gerando uma demanda de serviços em marketing. Então, a gente começou a produzir também, na oportunidade, publicações para as redes sociais. E foi aí que juntou a minha história de jornalista para marqueteira a partir de meados de 2012, onde a gente começou a aplicar também essa parte mais de design, de produção de multimídia mesmo para os clientes através das redes sociais. Muito legal ver como tudo isso aconteceu e dentro desse processo todo, como surgiu a Abraindi, qual foi o principal propósito? Conta um pouquinho melhor. Bom, a Adobe já tinha quase 15 anos de história quando a gente percebeu que nós estávamos num nicho muito competitivo e tinha uma empresa muito parecida na região. E aí a gente decidiu fundar a Abraindi. A Abraindi é a fusão de duas empresas especializadas em marketing para o setor industrial, que aconteceu aqui em Rio do Sul, e acabou tomando proporções hoje a nível nacional. Então, a história da Abraindi começou dessa maneira. Em 2010, mais ou menos, 2020, desculpa, mais ou menos, foi quando começou a trajetória mais focada em marketing digital mesmo, que foi o boom, do marketing, principalmente na parte de atração, que é o inbound marketing. E aí a gente acabou juntando as empresas para conseguir ser mais competitivos no mercado e ser mais especialistas no nosso segmento. Agora que a gente entende um pouco mais sobre os propósitos da Abraindi, quais são, na tua visão, os pilares essenciais para uma estratégia de marketing que realmente converte? Bom, vamos lá, tem vários pilares que eu acho essenciais, mas os principais são a gente conseguir comunicar de maneira sincrônica em todas as redes ou em todos os canais digitais. Isso é muito importante para que quando a persona, o nosso público, ele encontre a nossa empresa, o nosso negócio, ele consiga identificar, independente do canal que a gente esteja, a nossa comunicação. E sempre pensar em conversar com a pessoa que é o teu público. Nunca criar um conteúdo desconexo com aquela pessoa. Então, se o teu público é indústria, eu vou conversar com a indústria, eu vou conversar com o diretor comercial, eu vou conversar com o diretor de marketing. Eu não posso gerar um conteúdo que não passe segurança para esse público. Então, para mim, os pilares essenciais, assim, é saber entender, fazendo uma comunicação sincrônica nos canais e focada no público-alvo ou no perfil de cliente ideal que a empresa ou o negócio quer atingir. Falando nisso, a gente vive hoje em dia numa era que é muito mais orientada a dados. Então, pensando nisso, como você acha que a gente pode conversar com esse público de uma forma mais humanizada, sabendo que também a IA está tomando conta? Eu acho que o que mais conta as pessoas precisam de personalização.
A IA veio e depois eu acho que a gente pode falar sobre isso para ajudar muito, mas não pode se perder a essência de personalização. O personal, né, fazer o diferente. Por exemplo, falando um pouquinho de estratégia, cara, um e-mail marketing, para ele converter mais, ele precisa ter uma assinatura de uma pessoa real. Eu, Mayra, preciso assinar um e-mail marketing como diretora de relacionamento da Abraindi. Eu não posso botar uma assinatura de equipe Abraindi. Quem é equipe? Equipe é uma galera, né? Então, a gente precisa personalizar ao máximo a comunicação. Por mais que a gente consiga automatizar muito, ou seja, disparar e-mails automáticos, gerar posts programados, a gente não pode perder. E uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que trabalha com isso é a gente conseguir trabalhar imagens reais também. Imagens de pessoas que realmente trabalham nos negócios ou nas empresas, imagens, né, não só produzidas por IA, mas imagens que personalizem essa comunicação. Uma assinatura de e-mail hoje converte muito mais se ela tiver uma foto e uma assinatura do que só uma assinatura. Um perfil de WhatsApp hoje que você vai conversar. Se tiver uma logo de uma empresa é diferente de ter uma foto de uma pessoa. Então não se perde a personalização. Mas falando um pouco de dados, que foi a tua pergunta, os dados vieram para ajudar a gente a melhorar a maneira como a gente se comporta ou como a gente gera conteúdo. Então, a gente precisa transformar esses dados em informação. Como é que a gente transforma dados em informação? A gente analisa os dados e vê as melhores práticas daquela execução, daquele serviço. Vou dar um exemplo de e-mail marketing de novo, porque hoje todo mundo já recebeu ou recebe ou já viu o e-mail marketing na vida. E-mail marketing, se você fazer um teste AB e mandar 3 horários distintos no dia, vai ter um horário que ele vai converter melhor. A partir desse dado, você transforma esse dado numa informação e num próximo e-mail, você vai mandar no horário que mais converteu. Ah, Mayra, mas pode ser o momento, o dia... Pode, mas a possibilidade ou a probabilidade deste e-mail converter mais, baseado no teste que você já fez, é maior. Então, a gente sempre tem que usar os dados para melhorar a estratégia que a gente vai fazer. E não deixar de personalizar tudo da maneira mais nítida possível, né? Ou fiel àquele conteúdo que a gente está produzindo. Eu acho que isso é essencial. Cuidar dos dados para transformar eles em informação e a gente usar isso a favor da nossa estratégia. E nessa caminhada, com tantas mudanças e tantas evoluções, o que você acha que já está ultrapassado quando a gente fala em marketing focado em resultados? Eu acho que não existe coisas que estejam ultrapassadas. Eu acho que existem alguns parâmetros que podem ser métricas de vaidade. O que eu quero dizer com isso? Toda estratégia de marketing, no meu ponto de vista, no que a Abraindi faz ou se propõe a fazer, é gerada em resultado. Como vocês falaram, que é o tema do podcast. Resultado. Like em publicação no Instagram não é resultado, é métrica de engajamento. É métrica de, beleza, está engajando ou não. A gente chama ainda de métrica de vaidade, porque o cliente quer mais seguidores. Não, ele não quer mais seguidores, ele quer mais compradores. Se ele está vendendo, se ele está com um propósito de resultado, ele quer mais compradores. Então, não adianta eu ter like da avó, da mãe, da tia, só para ter like. Então, métrica de vaidade, para mim, está ultrapassado. Não que não precise trabalhar para ter likes, não que não precise trabalhar para crescer um perfil. Precisa, mas ele não pode ser uma métrica de resultado. Porque não é resultado, é só uma curtida. Ele não vai gerar isso numa venda. Agora, uma taxa de conversão num e-mail marketing comercial é uma métrica super legal que não está ultrapassada e muita gente acha que o e-mail marketing morreu ou vai morrer por conta de WhatsApp e não vai. Ainda é uma dos canais de maior taxa de conversão orgânico que a gente tem hoje na Abraindi, né? Então, a gente entende que não é que ultrapasse, é que muda o comportamento daquele canal. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Mais métrica de vaidade, de curtir, compartilhar, engajar, ainda eu acho que é uma coisa que a gente não precisa mais medir tanto, a gente só tem que acompanhar. Isso, para mim, é uma coisa mais ultrapassada, assim. Bom, aproveitando então que a gente está falando sobre coisas ultrapassadas, em contrapartida, tem algo que você acha que vem surgindo com força, alguma tecnologia, alguma tendência que no futuro vai mudar o marketing de performance? Eu acho que no futuro não, já está mudando,
A gente não pode anular a questão da IA, né, da inteligência artificial, mas ela veio para mudar, não para substituir seres humanos. O ser humano vai ser substituído por um outro ser humano que sabe usar IA. Ele não vai ser substituído só por uma IA. Porque a IA, ela precisa ter um prompt muito bem feito. Eu sempre brinco lá na empresa assim, ó, que o cliente fala, vou substituir, sei lá, um redator por IA. Não vai conseguir, porque ele não sabe nem perguntar. Ele não sabe dar o prompt. Se ele não consegue explicar para outro ser humano o que ele quer, muitas vezes o cliente não consegue transparecer o que ele quer, tu imagina se ele vai conseguir transparecer isso num prompt de IA. Mas é a tendência. Hoje, se eu pudesse falar sobre a tendência atual, eu acho que vão vir muitas outras ainda. Essa questão de automação, né, de tu conseguir automatizar e-mails, automatizar comunicação, chatbot de site, onde vai um robô até uma etapa e depois assume o ser humano. A gente tem uma IA rodando agora que vai substituir os pré-vendedores, que é a galera que faz prospecção por telefone. Eu vi hoje mesmo um vídeo que dizia que uma pessoa consegue fazer 120 a 150 ligações por dia. Uma IA consegue fazer 500 no mesmo dia. Então, mas existe uma pessoa por trás dessa IA. Ela não está rodando sozinha. Então, eu acho que o que eu traria como uma tendência é estudar os agentes de IA e o mercado de IA para ele ajudar na produtividade do que os profissionais fazem, sabe? Isso eu acho essencial e eu acho que é uma coisa que não dá para passar despercebida e tem que ser estudada e analisada por todo mundo que está na área de marketing. E para esses profissionais que estão começando agora, que conselhos você daria para quem quer atuar nessa área de marketing e vendas? Olha, são vários. Eu acho que, assim, estudar tecnologia é muito importante para marketing. Estudar IA, estudar as tecnologias, estudar as estratégias que existem por trás dos canais, né? A gente sabe que tem rede social saindo toda semana, tem muita estratégia que dá para fazer. Então, estudar essas estratégias eu acho essencial. E, além de, hoje, tudo que vem de marketing vem primeiro, vem em inglês. Então, é essencial que um profissional, para se destacar no mercado, ele tenha uma segunda língua um pouco intermediária. E isso, às vezes, é esquecido, né? Porque a gente está no Brasil, mas a gente sabe que artigos, as soluções, elas chegam primeiro através da língua inglesa. Então, também acho essencial. E indo um pouquinho para a parte de vendas, é estudar mercado e negócio. Porque como é que a gente vai conseguir mostrar através do marketing um resultado, uma captação de oportunidade, de lead, de cliente, se a gente não entender de modelo de negócio? E modelo de negócio, quando eu falo, não é saindo administrando uma empresa, mas entendendo que a empresa tem seus setores e que vendas é um setor primordial em qualquer empresa. Eu tenho um mentor que sempre fala, em toda empresa existem 2 setores apenas. Quando você olha, não, lá na minha empresa tem mais, tem o financeiro, tem o RH, tem o sei o quê, tem produção. Não, tem 2 setores, vendas e apoio a vendas. Porque se não tiver venda, os outros setores não existem. Não adianta você ir numa indústria e ter a pessoa que faz o molde, a pessoa que produz a peça, a pessoa que cuida do administrativo, a pessoa que cuida do RH. Se não tiver venda, essas pessoas não existem. Se não tiver venda colocando dinheiro na empresa para essa máquina girar, não tem os outros setores. Então, realmente, a gente precisa pensar com essa cabeça, que existem 2 setores, vendas e apoio a vendas. Dentro de apoio a vendas está tudo. Está marketing, está financeiro, está RH, está quem produz conteúdo no nosso caso, está os designers, está os redatores, está os assistentes, está todo mundo. Então, o conselho que eu dou é estudar sobre modelo de negócio. E existem alguns livros maravilhosos que falam sobre biografias de grandes autores. Um deles que eu vou indicar para vocês lerem é O Sonho Grande, que é do João Paulo Lemann e dos 2 sócios que tinham a Ambev, compraram parte do Burger King. A história deles é magnífica. Você lê a história deles e você começa a entender de negócio. Você começa a entender o que esses caras fizeram lá atrás para administrar uma empresa que vale bilhões. E aí você começa a entender por que marketing e vendas precisam estar focados. Então, para o profissional, é estudar, é conhecimento. É isso que vai te diferenciar do mercado.
Porque o conhecimento que você vai adquirir, você vai aplicar num emprego ou numa função e vai te dar mais respaldo para continuar melhorando. Então, o estudo, a capacitação, né, o que vocês fazem hoje, né, na produção multimídia, o que vocês fazem no dia a dia, cara, tem um tempinho, vai e estuda uma coisa nova, uma ferramenta nova, porque nasce muita coisa e é isso que vai diferenciar os profissionais antigos, os profissionais da minha geração, para os profissionais da geração de vocês. É essa capacidade de aprendizado, de mudança e adaptabilidade que vocês têm, que é muito infinitamente maior do que a gente tinha ou do que a gente tem hoje em dia, né? Com a idade que nós temos. Então, é isso o meu maior conselho para quem está ingressando nessa área. Entender de negócio como vendas e estudar a ferramenta de marketing para conseguir agregar resultados reais mesmo, né? Quando for aplicar estratégias juntando os dois setores. Aproveitando essa onda de conselhos que você está dando para a gente também queria saber quais são as qualidades que você busca para os profissionais que você contrata na Abraindy. Nossa, vamos lá. Eu acho que a maior qualidade que a gente busca é a cultura e os valores das pessoas. Eu sempre falo, eu também sou diretora de RH lá, de recursos humanos e financeira. Então, eu cuido dessas áreas de contratação como um todo. E eu sempre digo que o técnico a gente ensina. O técnico vocês aprendem. O técnico se aprende. Mas a personalidade, os valores, isso tá na pessoa. Ela pode até mudar alguns comportamentos, mas isso vem dela. Então, é uma coisa que eu sempre falo também. A gente contrata por currículo e demite por personalidade, entendeu? Porque você contrata por uma folha que você vê e que a pessoa diz que ela é boa em algumas coisas, mas você demite por comportamento, porque ela entra lá e pode ser que ela seja boa, mas ela não condiz com a cultura, com os princípios. Então, lógico, falando numa parte mais abrangente, a gente sempre vai olhar o perfil comportamental dessa pessoa para depois olhar o perfil técnico. Uma coisa não anula a outra, mas o perfil comportamental ele precisa estar à frente do técnico. Né? Então, o técnico ele é muito importante. É óbvio que se eu tiver 2 currículos de 2 pessoas com comportamentos similares e uma tiver uma adaptabilidade maior em ferramentas que eu uso, em CRM, em softwares de automação, ela vai ter destaque do que a outra. Então, isso muda muito. Mas a gente entende que é uma construção também se a pessoa não tiver todas as qualidades técnicas. Então, a gente sempre valorizou isso, sempre buscou entender a pessoa num comportamento e, para isso, depois treinar o técnico. E eu vou dizer para vocês uma coisa, não se preocupem em agradar. Vocês têm que se preocupar em serem vocês e terem, né, a índole de mostrar o que vocês sabem e vender o negócio de vocês, né? Porque a gente é um negócio. Quando você vai pedir um emprego, quando você vai contratar, eu contrato, né? Eu até hoje eu acho que eu nunca pedi emprego na vida, eu sempre contratei, eu sempre fui empreendedora. Mas eu estou fazendo um acordo com quem está entrando. E essa pessoa precisa me vender ela. Porque é um acordo de empregado e empregador. O empregador oferece uma vaga, o empregado diz se quer e a gente entra num acordo. E é um acordo que ele está me vendendo um serviço. Quem presta serviço é isso. Você está me vendendo o seu serviço de redator? Você está me vendendo o seu serviço de design? Então, é uma negociação. Quanto melhor você for, melhor você pode ganhar na função que você faz. Então, é isso que vai fazer se diferenciar, voltando até na pergunta anterior, um mercado de trabalho. Quanto você consegue aplicar aquilo que você aprende e o quanto você consegue se autogerenciar hoje, né, no mercado principalmente. E até abrindo um pouquinho mais a pergunta, hoje a gente trabalha muito com home office. A Abraindy é híbrida, mas é um híbrido que eu tenho um espaço para as pessoas irem trabalhar, mas eu não obrigo elas a irem 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, eu simplesmente falo, você está em fase de aprendizado, se você vir, você vai aprender mais rápido do que você ficar em casa sozinha, tendo que perguntar pelos grupos de conversa, o que demora, mas a gente nunca obrigou. E quando se trabalha em casa, tem que ter um autogerenciamento muito grande.
para você não se perder na sua rotina, para você não se perder no seu tempo de entrega, porque você pode muito bem se distrair mais fácil. E, de novo, a liberdade, ela é feita com responsabilidade. E hoje você pode trabalhar para cá, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, daqui, ou ao contrário, de lá para cá, se você tiver uma autonomia, uma responsabilidade. Então, ter uma qualidade de autogerenciamento de tempo também é uma coisa que a gente mede muito, porque a gente não quer tirar a liberdade das pessoas de poderem trabalhar da onde elas quiserem, desde que com responsabilidade. Então, para mim, esses são os pontos, né, que a gente mais olha lá quando a gente vai fazer uma contratação nova na Brand. É verdade, mas a gente se sente muito mais confortável e também tem muito a ver com o que a gente sempre ouve falar aqui na faculdade, que nós, produtores multimídias, somos contadores de histórias. Então, basicamente, a gente tem que saber contar a nossa própria história para as empresas, né? Sim. É isso mesmo. E Mayra, para quem quiser continuar te acompanhando, buscar mentorias, dicas, aonde que elas podem te encontrar? Bom, em todas as redes sociais, né? Eu tenho meu LinkedIn, meu Instagram, dou bastante dica. Já vou até fazer o meu merchan, né? Eu sou mentora hoje na área de vendas, marketing e finanças. Então, eu consigo ajudar novos empreendedores a encurtar o caminho, né? E até profissionais liberais. @Mayra da Costa no Instagram, /Mayra da Costa no LinkedIn, Mayra da Costa no TikTok, Mayra da Costa no... É tudo Mayra da Costa, então os arrobas estão todos aí. E se precisarem, me mandem direct, a gente conversa, eu faço questão de sempre trocar uma ideia inicial para entender o modelo de negócio e estou super disponível para vocês, se vocês precisarem também conversar mais sobre qualquer assunto relacionado a esses temas do qual eu tenho domínio. Mayra, muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Foi ótimo conhecer um pouco mais da sua trajetória. E para você que acompanhou a gente até o final, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.